Olá, eu sou o Dr. Tadeu de Góes e hoje nós vamos conversar sobre cesárea. Tem sido cada vez mais comum ler e ouvir pessoas criticando o índice de cesáreas no Brasil. Para essas pessoas, o índice de partos cesáreos deveria ser o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, 15%. Diante disso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, emitiu uma resolução normativa para tentar diminuir a porcentagem de cesáreas e aumentar a de partos normais. Entre outros itens, a resolução estabelece a obrigatoriedade que se forneça à gestante o cartão da gestante, que por sua vez contém a carta de informação à gestante com informações básicas sobre o pré-natal, gestação e direitos das gestantes, como por exemplo o de ter um acompanhante da sua escolha durante o parto. Outra determinação é que, embora a gestante continue podendo escolher a via de parto, se normal ou se cesárea, no caso de optar por uma cesárea eletiva, que é aquela em que tem uma data marcada, deverá assinar um termo de consentimento livre e esclarecido em que declara estar ciente dos riscos associados à cesárea. Eu acho a discussão do assunto muito pertinente. O assunto é polêmico, complexo e envolve muitos fatores, mas gostaria de chamar sua atenção para alguns pontos sem a pretensão, naturalmente, de encerrar o assunto. De fato, são altos os índices de cesárea no Brasil, especialmente na rede privada, onde chega perto de 85%. Mas vamos aos fatos. Primeiro, você sabe de onde veio o tal índice de 15% da Organização Mundial de Saúde? Como nos lembra o perito Francisco Eduardo Cardoso Alves, em agosto de 1985, a revista Lancet publicou um artigo chamado Appropriate Technology for Birth, numa tradução livre, tecnologia apropriada para o nascimento. Este artigo foi assinado por técnicos da Organização Mundial de Saúde, que numa reunião realizada, por sinal, aqui mesmo no Brasil, em Fortaleza, criaram há 30 anos atrás uma série de recomendações para o que foi chamado de revisão dos métodos de nascimento. Estes técnicos, em número de 50, incluíam políticos, administradores em saúde, enfermeiros, epidemiologistas, economistas, sociólogos, psicólogos, ativistas e até alguns médicos. E decidiram na época, sem nenhum tipo de estudo científico ou estatística confiáveis, criar uma série de recomendações em nome da Organização Mundial de Saúde sobre o que seria desejável. Então, em 1985, um grupo que contava com poucos médicos se reúne em Fortaleza e decide, sem evidência científica, criar o tal índice de 15%. Aliás, esse índice de 15% não é praticado nem em países com um sistema de saúde considerados modelos, como na Inglaterra, onde o índice é de 22%. Mas isso não muda o fato de que o nosso índice é muito alto. Em minha opinião, ao invés de tentar mudar a situação através de um decreto, o governo deveria se perguntar o porquê da situação. Por que cargas d'água uma paciente decide pagar um profissional para realizar uma cesárea programada quando é um serviço público onde não pagaria nada? A resposta é porque não se sente segura com o atendimento recebido na rede pública. Segundo o Dr. César Eduardo Fernandes, que é diretor científico da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, menos de 20% das salas de parto e maternidades está preparada para fazer parto normal. Menos de 20%. De fato, é mais comum a paciente ouvir histórias de sofrimento fetal, sofrimento materno, morte fetal, sequelas fetais como paralisia cerebral, quando da tentativa de parto normal, do que em caso de cesáreas programadas. É claro que há outros fatores, a gente tem que ser honesto,
e entre eles a comodidade do agendamento e também a baixa remuneração dos médicos para o parto normal, que dura entre 8 e 12 horas, muito mais do que uma cesariana. Outro ponto muito discutido ultimamente é onde se dar o parto. Estamos acostumados a vê-los em hospitais, mas cresce um movimento para que se dê nas chamadas casas de parto e mesmo na casa da gestante. As casas de parto surgiram com a proposta da chamada humanização da assistência ao nascimento, o que implica diminuir as taxas de cesárea, as medicações, as intervenções médicas e também permitir que as parturientes tomem decisões em relação ao procedimento e ao seu corpo. Têm sido muito criticadas pela classe médica, pois, de acordo com o que foi oficializado, estas casas podem funcionar sem a presença obrigatória dos médicos, somente com a supervisão de enfermeiros obstétricos. Já quem defende este modelo de assistência diz que são acompanhados apenas aqueles casos considerados de baixo risco e, sempre que necessário, é realizada a transferência para hospitais de referência. Bom, aqui é preciso que se esclareça que a imensa maioria das gestações de alto risco começou como pré-natal de baixo risco e apresentou intercorrências durante a evolução da gestação. Outra observação importante a se fazer é que, embora o trabalho de parto e o parto, na maioria das vezes, se deem sem maiores problemas, muitas das complicações importantes só serão observadas no momento derradeiro do trabalho de parto, como no período expulsivo, por exemplo. Nestas situações, segundos podem ser cruciais e não há tempo a se perder com a transferência de paciente para outro local de atendimento. Cada segundo de sofrimento fetal, de hipóxia fetal, que é a diminuição do teor de oxigênio nos tecidos, pode ser a diferença entre se ter um bebê com ou sem sequela cerebral. Eu sempre digo que o que todos desejamos é um bebê não apenas vivo, mas também saudável física e mentalmente. Vemos crescer também a participação das chamadas doulas no acompanhamento do trabalho de parto. A palavra doula vem do grego e significa mulher que serve. Atualmente são profissionais que dão suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e depois do parto. Trabalho com técnicas de enfermagem que exercem muito bem esta função e são imensamente valiosas na boa condução do trabalho de parto. Parecem ter nascido para isso. Há ocasiões em que parentes ou amigos das gestantes fazem muito bem esse papel sem se dar conta disso. Portanto, sou absolutamente favorável à sua atuação, desde que tenham uma formação adequada para tanto, o que não constato no momento, e sob supervisão médica. Como profissional obstetra, eu tenho a consciência de que o único resultado satisfatório esperado pelos casais que terão um filho com o meu auxílio é a perfeição. A verdade é que nada que fuja do perfeito é tolerado. Então eu não acho justo que decisões tomadas na condução do trabalho de parto sejam divididas com vários profissionais, porém a responsabilidade do resultado recaia apenas sobre um. O movimento para a humanização do parto prevê uma série de medidas na assistência ao parto, onde a gestante tem autonomia e os recursos, apesar de disponíveis, não são usados quando considerados desnecessários ou indesejados. E, de fato, algumas intervenções que eu praticava do início da minha carreira, como, por exemplo, deixar a gestante restrita ao leito o tempo todo, em jejum, e fazer lavagem intestinal, acabaram sendo abolidas quando os estudos mostraram que não traziam benefícios. Já outras intervenções, como a episiotomia, que é uma incisão perineal para ampliar o canal de parto e facilitar a passagem do bebê, o fórceps, a analgesia, que é anestesia para o parto sem dor, e a cesárea, são procedimentos que, embora não precisem ser realizados rotineiramente, são extremamente úteis quando bem indicados. Eu particularmente considero parto humanizado toda forma de parto em que, ao sair do local onde se deu o parto, a mãe sai andando com as próprias pernas,
levando seu filho saudável no colo, saudável física e mentalmente, e o casal lembrando-se daquele dia como um dos momentos mais importantes e felizes de suas vidas. Sempre que consigo isso, e graças a Deus e também a uma equipe muito competente tenho conseguido na imensa maioria das vezes, sinto-me realizado como obstetra. Todos somos a favor da humanização da assistência ao nascimento, com respeito absoluto àquele momento e aos seus protagonistas. Mas eu me pergunto, num país tão pouco acostumado com boa assistência médica prestada pelo governo, em que na verdade costuma haver um descaso total com a saúde do povo, especialmente das classes menos favorecidas, este movimento em prol da diminuição das taxas de cesáreas não traria em realidade uma intenção menos nobre de diminuição dos custos da assistência médica prestada? Pense nisso. Grande abraço a todos.